Meu nome é Daniela, sou psicóloga clínica, também sou palestrante e hoje eu quero falar sobre o tema alcoolismo. Para iniciar esse tema, eu quero falar um pouquinho sobre as vertentes aí do consumo do álcool. Quais seriam elas? A primeira é a dependência. O que caracteriza a dependência? Ela é caracterizada pelo desejo incontrolável de consumir a substância e também em quantidades que é prejudiciais àquele que consome o álcool ou outras drogas. Para falar de dependência, também tem que falar da abstinência. O que é a abstinência? É um conjunto de sintomas que a gente consegue observar naquela pessoa que interrompe o uso, interrompe o consumo do álcool e de outras drogas. É importante ressaltar que essa interrupção é do consumo de grandes quantidades e num longo período de tempo aí de uso, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas leves, mas é importante ressaltar que a abstinência pode levar o indivíduo à morte, tá? Quais são os sintomas leves da abstinência? Tremores, aumento da sudorese, aceleração do pulso, insônia, náuseas e vômitos e um quadro ansioso, um quadro de ansiedade de 6 a 48 horas após o consumo da última substância. Quais são as outras vertentes? O abuso, que é o uso excessivo, porém não é continuado, não tem continuidade esse uso. E também a intoxicação por álcool, que seria a embriaguez, tá? Entendendo um pouquinho dessas vertentes, eu quero falar sobre alguns fatores que pode contribuir ou não para que esse indivíduo, para que essa pessoa se torne um adicto, que ela evolua para o uso do álcool ou outras drogas, tá? É importante ressaltar que nunca é regra. Quando a gente fala de ser humano, nunca é regra. Eu vou falar de alguns fatores que podem contribuir ou não. O indivíduo pode seguir a sequência, pode ser um caso isolado ou outro, nunca é regra, tá bom? Quais são os fatores? A genética. O gene, ele tem um papel principal na vida do indivíduo, tá? Ou seja, quem tem pais alcoolistas tem 4 vezes mais chances de se tornar um alcoolista ou progredir para outros vícios. Pesquisas têm mostrado que mais de 60% dos alcoolistas têm histórico de alcoolismo na família. É um número muito alto, muito considerável. Tá? A gente vai no hospital, seja para qualquer que seja ali a doença, o médico te pergunta, se você apresenta no exame o diabetes alterado, a primeira coisa que ele pergunta, alguém na família tem apresentado os sintomas, tem o diabetes diagnosticado? Por quê? Porque o histórico familiar é muito importante. E na questão do vício também. Outro fator que pode influenciar, a saúde mental, tá? Muitas pessoas adictas também sofrem de problemas de saúde mental, especialmente ansiedade e depressão, tá? Só que também tem outras doenças do estado emocional que vai influenciar ou não para esse indivíduo progredir para o vício. Outro fator importante, qual que seria? O uso de drogas antes dos 15 anos. 40% das pessoas que começam a beber antes dos 15 anos se tornam alcoolistas. Gente, é um número preocupante. 40% das pessoas que consomem um álcool antes dos 15 anos se tornam alcoolistas. É preciso falar de drogas em casa? Sim, devemos. Precisa falar de álcool, precisa falar de drogas, porque o consumo antes dos 15 anos vai trazer um grande prejuízo para esse indivíduo e para a família. Quanto mais cedo uma pessoa usar drogas, maiores são as chances de progredir para o vício.
Outro fator, o ambiente social, tá? Andar com pessoas que usam drogas frequentemente aumentará as suas chances de se tornar um adicto. É aquela frase que a gente sempre usa no grupo, né? Evitar pessoas, lugares e situações. Se você andar com pessoas que fazem uso de drogas frequentemente, as chances de você se tornar um adicto aumentam, tá? Outro fator que pode influenciar ou não, traumas de infância. Cientistas provaram que crianças abusadas, rejeitadas ou que convivem com conflitos persistentes de família ou outras experiências traumáticas na infância podem moldar a química do cérebro delas, e isso vai deixar essas crianças vulneráveis à adicção. Lembrando que, né, a gente sempre fala das exceções, nunca é regra. Quando a gente fala dessa questão da criança, dessa questão do ambiente familiar, a gente sabe que tem histórico de pessoas que passaram por situações semelhantes e não progrediram para o vício. Mas é aquilo que a gente fala, a gente faz um trabalho de prevenção, tá? O que é mais inteligente? É buscar ferramentas, buscar formas de trazer uma melhoria para a qualidade de vida desse indivíduo, para que essas chances, esses fatores aí não venham contribuir para a progressão para os vícios. Então a gente faz um trabalho de prevenção, um trabalho inteligente para poder diminuir aí esses fatores de risco. Eu quero falar um pouquinho sobre os fatores de vulnerabilidade da droga. O que seria isso, tá? O que é essa palavra, Dani? São os fatores ambientais que reforçam, aumentam o valor ali da droga. O que seria isso? Vou dar um exemplo. Festas de criança tem bebida alcoólica. Chá de bebê, a grande maioria tem bebida alcoólica. Batizado, a grande maioria tem bebida alcoólica. Ou seja, a bebida alcoólica hoje é sinônimo de felicidade. Então, dificilmente você vai até uma festa e não vai ter a bebida alcoólica. E aí, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque a pessoa que está em recuperação, aquela pessoa que precisa evitar lugares, pessoas e situações, ela está num ambiente que reforça ali o valor do consumo da droga. Então, precisamos estar atentos a isso. Os estados subjetivos, né? Que a consequência não é o que a droga traz, e sim o que ela afasta. O que é isso, Dani? O que é estado subjetivo? O estado subjetivo é a visão que eu tenho de mundo. Eu, Daniela, posso estar passando por um problema e você que está me assistindo pode estar passando pelo mesmo problema. Para você, você tirou de letra. Para mim é o fim do mundo. Não vejo saída. São visões de mundo, subjetividade, tá? E aí, nessa questão da subjetividade, o indivíduo, aquela pessoa que tem a adicção, que tem o vício, ela normalmente vê o ambiente familiar como hostil, como infeliz, como restritor da felicidade. Então, ele acaba usando essa visão de mundo, esse estado subjetivo para afastar essas situações, para afastar problema. Ou seja, não é o prazer ali, naquele primeiro momento, não é a satisfação do vício no organismo, não é o que a droga traz, sim o que ela afasta. E também a autoadministração da droga, tá? O que a gente sempre diz? Busque ajuda, porque a autoadministração da droga acontece normalmente na abstinência. A abstinência é algo desagradável, algo ruim, algo que incomoda. Quando você decide parar por conta própria e você não entende o que é a abstinência, o que é o processo, né, da dependência química, você até fica alguns dias sem beber, mas você precisa de consumir essa substância novamente, porque o seu corpo pede. E essa autoadministração vai fazer com que os sintomas da abstinência amenizem. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho do papel do psicólogo nesse processo do tratamento da dependência química.
É exatamente tudo isso, é uma junção de tudo isso que eu trouxe. É levar esse conhecimento, trazer a consciência para esse paciente, todos aqueles fatores que influenciam no consumo da droga, tá? Então é trazer a consciência, fazendo com que o paciente comece a responder com uma autoobservação e ele passa a ser mais assertivo na análise desses comportamentos e nas atitudes. Então, na psicoterapia, o psicólogo pode ajudar nessa questão do conhecimento, de trazer a consciência e mudança de comportamentos. Agradeço, gratidão imensa pela atenção de todos. Agradeço a oportunidade de levar essa mensagem adiante, de poder agregar mais conhecimento aí para vocês. E o que precisarem, eu estou à disposição.